Iniciou? Tem que parar lá, senão vai dar B.O. Já começou. Por favor. Já não entrou, né? Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria poder estar entrando no celular, você que está conectado, você que está ligadinho conosco. Nós estamos dando o início à série Conferências Cheias do Espírito Santo. É um trabalho onde Deus foi nos direcionando, foi nos impulsionando, e por conta desse período de crise, de pandemia, onde tudo está parado, outrora nós levávamos os trabalhos na igreja, mas agora nós resolvemos aí, durante 4 quinta-feiras, estar falando sobre essa conferência, falando sobre o Espírito Santo, falando o que na verdade é ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos esperando você entrar aí, estamos esperando você se conectar, você compartilhar, né? E hoje nós temos a alegria, nós temos a honra de estar juntamente com meu pastor Denilson, meu pastor. Para nós é uma alegria poder contar com a sua presença nesse trabalho. O senhor foi um incentivador nosso desde o início a realizar, e já faz 1 ano, quase 2 anos, que a gente tem levado esse trabalho por alguns lugares. E por conta de tudo isso, nós vamos aí abrir essas séries, né? Depois, pastor, depois daqui a gente está fazendo ao vivo, depois esse vídeo também vai para o YouTube, e eu sei que vai atingir muitas pessoas. Amém. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer poder estar aqui, né, participando deste, não vou dizer que é projeto, porque já é algo concreto, né? O pastor Bruno tomou a frente, enviado por Deus, chamado por Deus para promover conferências que falasse da pessoa do Espírito Santo, do Espírito Santo. Então eu quero desde já parabenizar você por esse algo, essa missão que Deus te deu. Já não é mais um projeto, já é algo concreto. E quero dizer a você que eu me sinto muito honrado de poder estar aqui compartilhando com todos os internautas, com todos os ouvintes, os participantes online desta série, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o coração daqueles que tomarem tempo para participar. Amém. Pastor, eu quero dizer ao senhor, a gente está esperando o pessoal entrar, né? Bastante procura, bastante comentário dizendo que estariam conosco também, sabendo que o senhor estaria. Quero dizer que para nós é uma alegria por esse algo que já está sendo concluído, né? E agradecer ao senhor por sempre nos incentivar e por poder ceder. Eu sei que o tempo do senhor é corrido, o senhor correu hoje praticamente o dia inteiro, mas nós estamos aqui, né? Para falar um pouco do Espírito Santo, para responder algumas perguntas. Ótimo, muito bom. Para falar um pouco sobre, na verdade, porque há muita contradição, né, pastor? Na verdade, o que é ser cheio do Espírito Santo, né? E essas 4 quinta-feiras, eu creio que vai ser edificante para muita gente, vai tirar muita dúvida, né? E dizer ao senhor que eu aprendi a admirar a pneumatologia, né, o Espírito Santo, por conta do senhor, né? O senhor já sabe disso, né? Mas para nós é uma alegria. Nós já estamos com 12 pessoas. Muito bom. Né? Já o presbítero Leonardo Cunha está conectado, Messias, Simone, Murilão, pastor Bruno. E eu creio que eles vão entrando aí, vão ouvindo essa introdução, essa parte principal, porque tem muita dúvida, viu, pastor? Causa muita dúvida. E o Espírito Santo é o que norteia nosso caminhar, né? Verdade. Eu quero deixar o senhor à vontade aí, a gente vai conversando, mas eu quero deixar o senhor à vontade nesse início aí. Olha, pastor Bruno, eu vou ser sincero. Fazem basicamente uns 5 anos
que eu firmei no meu coração um desejo muito grande de me especializar, se eu assim posso dizer, que alguns podem até achar que eu estou sendo herético, mas eu achei por bem me especializar na doutrina da pneumatologia. Por exemplo, eu conheço pessoas que são especialistas em escatologia, por exemplo, Napoleão Falcão, Severino Pedro da Silva, que já está com o Senhor. Ele era especialista em escatologia, ele só era convidado para isso, só falava sobre isso, produzia sobre isso. Tem outros que são especialistas em comentários bíblicos, comentar textos da Bíblia, como Hernandes Dias Lopes, outros em ministério, outros em cristologia. E eu achei por bem, chamado por Deus, convocado por Deus, porque há 5 anos atrás eu percebi que a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele estava sendo muito atacado pela internet, pelas redes sociais. Eu percebi uma avalanche de conceitos errôneos, errados da pessoa do Espírito Santo, e eu me senti na obrigação, como um pastor, como um pedagogo espiritual, de não defender o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não precisa ser defendido, né? Mas eu me senti na obrigação de ser uma voz, de ser um arauto, de ser um propagador desta doutrina. E de lá para cá fazem 5 anos que tudo que eu ensino na igreja está voltado à pessoa do Espírito Santo. Tudo. Fazem 5 anos que eu estou produzindo materiais na Bíblia voltados à pessoa do Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. E só para finalizar, tudo isso nasceu quando eu percebi que membros da igreja estavam tendo dúvidas concernente à ação, à operação, à pessoa do Espírito Santo. Porque você sabe disso, os que estão nos assistindo sabem disso, que existe por aí algumas seitas, algumas falsas doutrinas, pregando contra o Espírito Santo, chamando ele de força ativa, falando que ele é uma questão de temperamento, questões emocionais, e assim por diante vai. Desde então, eu tomei a decisão de estudar, de focar, e assim tem sido, nesses últimos 5 anos, eu tenho realmente me desdobrado, estudado, comprado livros, e principalmente pesquisado a Bíblia, tudo com o que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Certo? E isso, pastor, é muito importante, porque na denominação nossa pentecostal, né, até falo um pouco com tristeza, são poucos que a gente vai usar essa palavra defender, mas como o senhor falou, não precisa defender, mas que reagem a isso. Porque eu já quero pedir ao pessoal da nossa igreja, os irmãos aqui estão entrando, compartilhe, mande aos grupos para que possa atingir mais gente. E também deixando um recado, pastor, né, à juventude, aos adolescentes, aos irmãos, que o cuidado com a internet, né? Cuidado com a internet. O estudo principalmente ao Espírito Santo, que geram polêmicas em cima, é necessário tomar um cuidado para que você não entristeça, acabar entristecendo o Espírito Santo de uma maneira sem saber. A gente ouve muita coisa, eu estou há um tempo com o Senhor e isso é verídico, eu acompanho esse estudo do Senhor há um tempo e foi de onde nasceu esse intuito dessa conferência em igrejas, em jovens, no meio do povo de Deus, de levar para lugares, né? O que na verdade é ser cheio do Espírito Santo. E tem uma frase que o senhor usa na terça-feira, né? Que fica marcada, há 5 anos o senhor usa essa frase, há 5 anos o senhor está trabalhando em Atos 10, uma família cheia do Espírito Santo, né? E essa frase é uma frase que marca, né? Que é o que se você já parou para pensar, o que uma família cheia do Espírito Santo pode fazer. Tanto no mundo
social quanto no mundo espiritual. Então, pastor, isso é muito importante para o nosso meio e a gente vai estar dando início a isso, tirando dúvidas aqui, né? Outra coisa que nós aprendemos também foi que o estudo da Bíblia, e principalmente nessa área do Espírito Santo, que é uma área delicada, mas é uma área muito influenciadora, o Espírito Santo te leva, é muito bom estudar isso, né? Você precisa ser mentoreado, né, pastor? Mentoreado. Porque senão você vai criar problema para você e para onde você congrega, né? Uma coisa que o senhor falou, pastor Bruno, que é muito importante deixar aqui registrado, nessa ocasião, há 5 anos atrás, quando me deparei com essa avalanche de ataques contra a pessoa do Espírito Santo, contra o meio pentecostal, uma coisa que você me lembrou aqui agora, quando eu fui pesquisar nas redes sociais, no YouTube, etc. e tal, dentro da nossa denominação, sobre assuntos voltados ao Espírito Santo, que na verdade é o nosso carro-chefe, porque a Assembleia de Deus no Brasil ela é pentecostal, na minha mente, eu imaginei que eu ia chegar lá e eu ia encontrar um punhado de assuntos, para surpresa de vocês que estão nos assistindo. Eu fiquei chocado de ver a raridade de assuntos voltados à pessoa do Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, para não ter dúvida, hoje eu fiz uma pesquisa, foi ontem, hoje eu fiz uma pesquisa para ter mais autoridade do que eu ia falar aqui, e mesmo assim ainda eu achei muitos assuntos resumidos, poucos assuntos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre as suas atividades, sua pessoa e tantas outras coisas, certo? O relacionamento dele com o crente e etc. O que isso significa? É uma luz que está piscando. É uma luz que está piscando. Se nós somos pentecostais, esse assunto teria que ser um dos carros-chefes. E o que está acontecendo? Com todo respeito, nós estamos nos calando ou ficando inerte. Tem um grupo aí que eles estão vindo com força. E o que acontece? Eles derramam aquela avalanche de textos fora de contextos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, e os nossos jovens vão lá, ou os membros da nossa igreja, ou crentes vão lá e bebem dessa água, fica contaminado e acaba tendo um comportamento com o Espírito Santo que não era esperado pela Bíblia. Então, parabéns por este trabalho, eu sou um incentivador, eu acho que tem que ser levado adiante assuntos, trabalhos, simpósios, conferências, seminários, congressos sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque hoje é uma área ainda que nós somos muito rasos e também você tocou num assunto importante, é a área de ser mentoreado. Porque tem muitas coisas dentro do assunto do Espírito Santo, Bruno, que são a área experimental, que é as experiências. Exatamente. Né? É a área experimental. Eu vou te dar um exemplo enquanto os irmãos vão entrando aí. Eu estava ouvindo aquele pastor Eliseu Rodrigues falar da experiência dele com o Espírito Santo, um testemunho dele que ele deu aí para um certo pastor. O senhor Cláudio Gama. E ele foi batizado ainda criança. Né? O senhor deve ter assistido com 5 anos. 5 anos de idade, o pastor teve que ser batizado, tal, colocou ele em cima da tribuna. Aí, mas o que me chamou a atenção, Bruno, não foi a experiência dele. O que me chamou a atenção foi a pergunta do Cláudio Gama. Quando ele falou para o pastor Eliseu, tente alguém provar para você agora que isso não é real. Meu Deus. Você lembra que ele falou isso para ele? Muito forte. Então, a experiência dele, sem dúvida, é profunda. Mas o que me chamou a atenção foi o Cláudio Gama falou para ele assim, tente alguém agora te provar que isso não é verídico. Então, por esse assunto do Espírito Santo, ter muita coisa que é a área experimental, que é a área mística, que assim nós podemos dizer, que é a área sobrenatural, melhor dizendo, as pessoas trazem dúvida. Porque é uma coisa única,
Você tem a sua experiência com ele, eu tenho a minha, muitos que estão assistindo, cada um tem a sua, como o pastor Eliseu Rodrigues teve a dele. Então, ou seja, por ter esta amplitude de leques, as pessoas trazem dúvida e muita gente acaba naufragando no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos conversando um pouco sobre algumas coisas que são um parâmetro, e o pastor daqui a pouco vai entrar em uma introdução muito forte do Espírito Santo. E o que o senhor falou, pastor, eu ouvi essa entrevista, eu achei muito interessante. O pastor Eliseu é um biblicista e é um biblicista crítico, né? Crítico, e ele disse mesmo, na realidade, essa experiência ao pastor Cláudio Gama, e ele disse algo que eu até não esperava, mas ele entrou em lágrimas. Ele disse assim: tem o seguinte, porque essa experiência com o Espírito Santo é mais fácil falar que não existe para hoje do que buscar, porque buscar não é fácil. Verdade. Inclusive, muitos desistem. Eu tive experiências de obreiros meus, pessoas desistirem dessa experiência, por exemplo, do falar em outras línguas, porque tem um preço a ser pago. Então, qual que é mais fácil? Desistir ou dizer que não crê? O mais fácil é você dizer que não crê. Que você desistir e não pagar o preço, melhor dizendo, pela experiência. Então, em vez de pagar o preço pela experiência, a pessoa desiste. Isso fica mais fácil para ela. Pastor, nós estamos aí com 22 pessoas, mais ou menos. Ok. E vamos entrar, vamos conversar. Deixar o senhor à vontade aí, aproveitar a frente do senhor aí, nessa quinta-feira, para nos poder ensinar, nos falar a respeito do Espírito Santo, aí um pouco, essa introdução que o senhor já preparou aí. Ok. Bom, o que eu acho que é importante falar, né? Que eu acho que é importante falar aqui, pastor Bruno, sobre o Espírito Santo, é começar falando da definição etimológica da palavra Espírito, porque ele é chamado de Santo, ele é chamado de Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito da verdade, Espírito que guia. Na verdade, nós temos na Bíblia basicamente 49 especialidades do Espírito Santo. Então, para quem está aí na internet, você vai encontrar 49 especialidades do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de ajuda, Espírito de Cristo, Espírito da verdade, Espírito que guia, Espírito que testemunha, e assim por diante vai. Mas eu quero falar aqui da definição etimológica da palavra Espírito. A palavra Espírito no hebraico, ela é ruach, e na língua grega é pneuma. Ambas as definições significam sopro, vento, brisa, respirar, né? Então é até interessante falar sobre essa parte etimológica do Espírito Santo, da palavra Espírito, que quer dizer ruach, que quer dizer pneuma, que é vento, sopro, brisa, respirar, soprar, para fazer uma referência a Adão. Por exemplo, quando Deus foi criar o homem, Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Mas aquele corpo, ele só veio a ter vida depois que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, faz uma assimilação da palavra sopro. Quando Jesus Cristo, lá em João capítulo 20, ele está reunido com os seus discípulos, diz a Bíblia, e soprou-lhes sobre eles o Espírito Santo. Por que o texto usa a expressão soprou? Por quê? Porque o autor, na verdade, ele está querendo fazer o seguinte, ele está dizendo, aquele mesmo sopro que levantou aquele corpo em Gênesis, é o mesmo sopro que está levantando o corpo chamado igreja hoje. Meu Deus, é forte. Né? Você entendeu? Você viu que coisa interessante?
Muito forte. Então, a primeira coisa, definição da palavra espírito, ruach, pneuma, vento, sopro, brisa. É só você fazer uma conexão com o Adão sendo levantado. Quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e diz a Bíblia que ele se tornou uma alma vivente. Lá em João 20, quando Jesus sopra, diz a Bíblia que ele soprou sobre os seus discípulos, ali, corpo chamado igreja, ele é levantado. Entendeu? Pastor, deixa eu só parar o senhor um pouquinho aqui, porque tem muita dúvida aí. Então quer dizer que o corpo chamado igreja dá início em João 20. Atos 2 é outra coisa. Porque tem essa... Atos 2, quando em Atos 2 os discípulos recebem o Espírito Santo, na verdade eles são revestidos. Né? Em João 20... Eles são nascidos de novo. Exatamente. Em João 20, eles nasceram de novo, eles foram regenerados. Para quem está nos acompanhando, é importante frisar que a partir de João 20, a partir da ressurreição de Cristo, daquele encontro de Cristo com os discípulos, naquele lugar fechado que ele entra e tal, ali eles já são regenerados. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, eles são regenerados, eles nascem de novo. Agora, eles, mesmo com a experiência do novo nascimento, Jesus Cristo diz em Lucas 24, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então lá eles vão ser revestidos. Aqui eles nasceram de novo. Aqui eles foram revestidos. Eles foram revestidos do poder para poder fazer a obra missionária. Entendi. Porque há muita dúvida nisso, né? Muita dúvida. Deixar o senhor continuar aí. Os tradicionais eles afirmam que é uma experiência única. Nós, porém, os pentecostais, acreditamos que são duas experiências. No meu ponto de vista bíblico, que eu acredito, porque eu estudo a palavra, em João capítulo 20, quando Jesus diz, recebei o Espírito Santo, ele sopra, ali eles são regenerados. Ali já começa a produzir o fruto do Espírito. Porque o nascer de novo tem essa finalidade, para gerar, para produzir o fruto do Espírito. Ok? Lá em Atos 2, eles recebem outra coisa do Espírito Santo. Eles recebem os dons ministeriais e os dons espirituais. Aqui em João 20, eles recebem o fruto do Espírito, que tem 9 virtudes. Lá em Atos 2, eles recebem, cada um recebeu o seu dom, né? Não posso dizer que eles receberam 5 dons ministeriais cada um, porque seria um abuso, mas provavelmente cada um que lá estava, Pedro, por exemplo, etc., recebeu o seu dom ministerial, certo? Por exemplo, quando a gente lê os escritos de Pedro, Pedro se apresenta como um presbítero, então ele tinha um dom ministerial. Só que ele também tinha os dons espirituais, porque quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê os dons espirituais, alguns deles presentes na vida de Pedro. Então Pedro foi um homem que recebeu o Espírito Santo e produziu fruto, recebeu um dom ministerial e recebeu dons espirituais. Tá? Então só aqui temos 3 coisas diferentes e distintas, que é importante os nossos internautas entenderem essa dinâmica da pessoa e da obra do Espírito Santo. Voltando novamente, Bruno, então por que a definição da palavra Espírito? Tá? Por quê? Ruach, pneuma, sopro, vento, brisa, fôlego. Na verdade, Deus está nos chamando a atenção. Deus está dizendo, olha, aquele mesmo sopro que levantou Adão, aquele corpo inerte, é o que eu estou soprando sobre vocês. Outra coisa, se quem é pesquisador da Bíblia, estuda a Bíblia, vocês lembram de Ezequiel 37? O vale de ossos secos. O que Deus mandou o profeta fazer? Profetiza
Sopra sobre o mar. Quando o Espírito Santo soprou, o vento soprou, levantou um exército. O exército. Entendeu? Então, abrindo um parênteses aqui, por mais decadente que esteja a vida de alguém, vamos aplicar esse texto agora. Aplicar. Qual que é a mensagem espiritual? Porque tem a mensagem técnica, mas tem a mensagem espiritual. Por mais crítico que esteja a situação de alguém, pastor Bruno, por mais decadente que esteja a vida de um homem, quando Deus sopra sobre a vida deste homem, esse espírito, ele levanta. Então eu conheço muita gente que bebia, parou de beber, fumava, parou de fumar, se drogava, parou de drogar, era um mau marido, virou um bom marido, era um péssimo filho, virou um bom filho, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o sopro de Deus, o vento de Deus, inchou, colocou a pessoa de pé, inchou aqui no bom sentido, colocou a pessoa de pé na presença de Deus. Posso continuar? Pode continuar. Muito bem. Então nós já vimos a definição da palavra Espírito. Ok, pessoal? A definição da palavra Espírito. Quando a gente diz santo, isso aí são especialidades do Espírito Santo, que tem 49. Espírito da verdade, Espírito que guia, Espírito que ajuda, Espírito que intercede, Espírito que testemunha. Ficaremos aqui falando só sobre as 49 especialidades do Espírito. Agora, outra coisa que eu quero falar do Espírito Santo, que eu acho também que é muito importante, já falei da definição etimológica da palavra Espírito, ruach pneuma. Agora eu quero falar da divindade do Espírito, da deidade do Espírito Santo, que é uma coisa também muito questionada nos nossos dias. Existe aí uma seita chamada Testemunhas de Jeová, que eles pregam firmemente, tanto que na própria Bíblia deles, eles colocaram a palavra força ativa, porque eles não acreditam, e eles ensinam, e eles propagam isso, que o Espírito Santo é Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Aí você vai conversar com o Testemunha de Jeová. Por que ele não acredita que o Espírito Santo é Deus? Ele vai citar o concílio de Nicéia. Ele vai dizer assim, lá no concílio tal, tá? Só para vocês entenderem, lá no concílio tal, não foi debatido, não foi levado a queixa esse assunto sobre o Espírito Santo. Tá bom, meu irmão, concordamos com você. Porque naquele concílio, o assunto que estava na mesa era a cristologia. Mas quem estuda a história da igreja, dos concílios principalmente, no concílio de Constantinopla, este assunto do Espírito Santo já foi o assunto principal. Veio à tona. Então, quer dizer, no concílio anterior era cristologia, no concílio posterior, pneumatologia, tanto que foi aprovado pelos pais da igreja, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Então, vamos aqui provar para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, irmãos, que o Espírito Santo é Deus. A primeira coisa que é importante, pastor Bruno, frisar, é que o Espírito Santo ele está na Trindade. Eles estão no mesmo nível. Por exemplo, se vocês abrirem a Bíblia em Mateus 28, quando Jesus Cristo vai ali dando as suas últimas orientações aos seus discípulos, Mateus 28, versículo de número 19, ele diz assim, isso mesmo, 19. Portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu tenho o primeiro texto, atenção, irmãos, eu tenho o primeiro texto que o Espírito Santo está no mesmo nível do Filho e do Pai. Então, veja bem, alguém porventura que está nos assistindo aqui acredita só no Pai. Por que você acredita só no Pai?
Talvez alguém diga, não, eu acredito só no Filho, porque tem aqueles que acreditam só no Filho. Tá bom. Por que você não acredita no Espírito Santo, sendo que está aqui os três no mesmo nível? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um texto só não prova. Então nós vamos agora a 2 aos Coríntios. Mateus 28, 18, né, pastor? 28, 19. 19. Pedi para alguém escrever aí. Mateus 28, 19 aqui na live. Deixa aqui anotado para nós, fazendo um favor. Mateus 28, 19. Agora? 2 aos Coríntios 13, 13. 2 aos Coríntios 13, 13. Esse texto aqui eu provo novamente que o Espírito Santo está no mesmo nível, na Trindade. Tá? 2 aos Coríntios 13, 13 é aquele tão famoso texto da bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Novamente, o Espírito Santo está no mesmo nível. Sim. Então, lá em Mateus 28, 19, ele está no mesmo nível. Aqui em 2 aos Coríntios 13, 13, ele está no mesmo nível. Só que na Assembleia de Deus, ou em algumas organizações, só se cria uma doutrina quando tem 3 fundamentos. 3 textos. Então eu vou dar mais de 3, tá bom? Vou dar mais de 3 para esse pessoal. Vamos a Efésios. Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim, pastor Bruno. Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo, um só Espírito. Então, a primeira pessoa que aparece é o Espírito, do qual foste chamados em uma só esperança da vocação. 2. 5. Um só Senhor, esse Senhor aqui é Jesus. Uma só fé, um só batismo. E no versículo 6, um só Deus e Pai. Então perceba que Paulo coloca novamente as 3 pessoas. No versículo de número 4 ele coloca o Espírito, no versículo 5 ele coloca o Senhor Jesus Cristo, e no versículo 6 ele coloca o Pai. Então eu tenho aqui, pessoal, dentro do relacionamento da Trindade, as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão no mesmo nível. No mesmo nível. Tá? Então eu estou provando para vocês que o Espírito Santo, no seu relacionamento com a Trindade, eles estão no mesmo nível. Outra informação, nós vamos para o batismo agora. Batismo. Mateus, capítulo de número 4, já passou de 3. Mateus, capítulo 3, melhor dizendo, Mateus 3. No batismo de Jesus. Nós temos Jesus nas águas, nós temos o Pai falando, este é o meu Filho amado, e nós temos o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Mateus 3,16. 3,16. Para quem está nos acompanhando, a Trindade na Bíblia não é revelada pela razão. A Trindade é revelada pela revelação. Aqueles que gostam de achar cabelo em ovo, escute o que eu estou falando. Glória a Deus. Escute o que eu estou falando. Você não vai achar pela razão. Você precisa crer na revelação. A Trindade se encontrará nas Escrituras pela revelação. Então o Espírito Santo, ele está no mesmo nível do Pai, no mesmo nível do Filho. E só aproveitando, deixa eu falar uma coisa aqui. Por muitos anos na Assembleia de Deus existe um questionamento. Existe um questionamento. Por causa deste versículo aqui, pastor Bruno. Por causa desse versículo. Perguntar para o senhor. Quando Jesus Cristo diz assim, e este me glorificará. João 14. João 14. Versículo de número 16, desculpe, 16, versículo 14, eu inverti, 16, 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então muitos assembleanos dizem assim, irmãos, só deve se glorificar Jesus Cristo, o Espírito Santo não se glorifica. Então peraí, vamos parar um pouco, vamos pensar. Acho que é impossível, né, pastor? Não tem como. Vamos pensar.
Quem aqui dos que estão assistindo, compartilhe aí, você glorifica a pessoa do Pai? Muito provavelmente você vai me responder que sim. Glória a Deus e tal. Glorificamos o Pai. Você glorifica Jesus Cristo? Oh, Jesus, glória te dou. Sim. E por que não o Espírito Santo? É muito simples responder essa pergunta. Nós recebemos Jesus Cristo como Salvador. Nós servimos a Jesus Cristo como Senhor. E nós adoramos a Ele como Deus. Então veja bem, 3 coisas de Jesus Cristo: Salvador, Senhor e Rei. Ó, 3 coisas: Salvador, Senhor e Rei. Você recebe Jesus como Salvador, você serve Ele como Senhor e você o adora como Rei. Agora me responda uma coisa: se você recebe, serve e adora a Jesus Cristo porque Ele é Deus, por que não servir? Por que não receber? Por que não servir? Por que não adorar o Espírito Santo? Porque Ele também é Deus. Forte, pastor. Forte. Então pode glorificar o Espírito Santo, sim. Naqueles momentos de oração, até na igreja, publicamente: ó Espírito Santo, graças te dou, glória, glória. Pode sim, não é pecado, não é errado não, porque o Espírito Santo é Deus. Você deve recebê-lo, servi-lo e adorá-lo. Pastor, interrompendo o senhor, 2 coisas muito discutidas é a respeito da terceira pessoa. Perguntam muito. Surgiu, na Bíblia não aparece. Certo. É errado? O senhor acha que é errado? O senhor acha que tem algum problema? Ou não? Sobre o Espírito Santo ser denominado a terceira pessoa. Colocar esse número no Espírito Santo. Ó, eu vou jogar fogo, eu vou jogar gasolina na fogueira. Vai dar problema. Vai dar problema. Deixa eu contar, não tem problema. Essa palavra trindade, ela não está na Bíblia. Não está. A palavra trindade, ela foi criada, ela foi idealizada por um padre. Sim. Ninguém gosta de falar isso, mas um bom pesquisador, um bom investigador das Escrituras, quando ele for estudar, ele vai descobrir que foi um padre. É lógico que esse padre estava convertido, tá? É bom que se diga isso, estava convertido, regenerado, que denominou, que disse: não, vamos falar trindade, certo? Padre regenerado e convertido. À luz da Bíblia, nós devemos chamar de divindade. A divindade, porque a divindade, a via de regra, está falando das 3 pessoas, que é um Deus só, não existe 3 deuses. É um Deus. É um Deus com 3 pessoas. É o que gera dúvida, pastor. Gera dúvida. Agora, não é um pecado. Um pecado dizer trindade. Não é pecado, não é errado. Só estou citando a fonte. E outra coisa que é importante: quando se fala de hierarquia, Pai, Filho, Espírito Santo, não está ligado à questão de importância. É bom isso eles frisarem isso. Está ligado à questão da funcionalidade, do papel. É igual uma casa. Existe o marido, a esposa e os filhos. Quer dizer então que o marido vamos dizer, se for usar uma linguagem bem moderna, é a bolachinha recheada do pacote, o amendoim mais salgadinho do pacote. Não é isso. Deus não estava privando a mulher e favorecendo o homem. Quando Deus estabeleceu dentro do lar a questão da hierarquia, marido, esposa e filhos, era por questões de funcionalidade. Escreva essa palavra no teu caderno. Funcionalidade, papéis. O homem tem um papel, a esposa tem um papel e os filhos têm um papel. Dentro da tua pergunta, pastor Bruno, quando se fala da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, não está ligado à importância. O pai é mais importante, o filho é o segundo mais importante, o Espírito Santo é o terceiro. Não, está ligado a papéis. O pai teve o seu papel, o filho teve o seu papel e o Espírito Santo está dentro dele. Tanto que isso é provado, pastor Bruno, que se nós fôssemos para a criação, e não é só na criação, ao longo da Bíblia,
sempre os três estão trabalhando juntos E aparecem. sem se confundir. Exatamente. Sem se confundir. Pastor, usar a pedagogia do senhor, porque isso é muito importante e não aparece em qualquer lugar. Então que quando falam da primeira, segunda e terceira pessoa, não está relacionada à importância, só papel. A papel. Porque se você colocar o Espírito Santo dentro de um grau de importância como terceiro lugar, de certa forma você está diminuindo ele. E não pode se diminuir o Espírito Santo, porque os três, eu vou provar aqui agora, os três têm os mesmos atributos. Por isso que o tema do nosso estudo aqui é a deidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. Você que é aluno, você que é membro de uma escola dominical, que frequenta culto de doutrinas, por favor, pregador. Ô meu irmão, por favor, pregador, você precisa entender a deidade do Espírito Santo, senão você vai falar besteira, você vai cometer erros grotescos nas suas mensagens, nos seus estudos. O Espírito Santo está no mesmo nível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpe, do Pai e do Filho. E o Espírito Santo está no mesmo nível. Não é grau de importância, é papéis. O Pai tem um papel, tanto que na bênção apostólica, pastor Bruno, isso está demonstrado. Sim. Certo? Posso continuar ou tem perguntas aí? Pode continuar, pastor. Tem muito comentário, muito edificante, estão colocando os versículos aqui. Ok. Lá em Atos capítulo 5, versículo de número 3, aquele fato tão histórico de Ananias e Safira, vamos provar aqui a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Capítulo 5, 3. O senhor vai ler esse texto mesmo? Rapaz do céu. Capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Pedro está falando com Ananias. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Agora, onde eu provo que o Espírito Santo é Deus? No versículo 4. No versículo 4. Guardando-a não ficará para ti, e vendida não estará em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui no versículo 4, no finalzinho do versículo, não mentiste aos homens. Porque no 3 ele diz, não mentistes ao Espírito Santo. E no versículo 4 ele fala que esse Espírito que ele mentiu é Deus. Então aqui eu provo que o Espírito Santo é divino, que o Espírito Santo é Deus. Vamos a outro texto. Nós vamos agora a Atos 28. Atos 28, versículo 25 e 26. Anotem aí, pessoal. Atos 28, 25 e 26, que diz assim: e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então aqui ele está falando que quem falou foi o Espírito Santo. Só que vamos lá agora para Isaías, que é o texto original que Paulo está citando. Isaías capítulo 6, o texto vai dizer assim, ó. Olha o que diz aí. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Algumas Bíblias dizem a voz de Deus, que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele quem? Deus. Vai, diz este povo, tal. Então, Paulo cita aqui o texto de Isaías 6, 8 e 9. E fala que, aqui em Isaías, fala que foi Deus que falou. E lá em Atos 28, 25 e 26, Paulo diz que foi o Espírito Santo. Ou seja, se nós conectarmos os dois textos, Paulo está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Ele que está falando lá é o que está falando aqui. Então eu tenho a segunda prova da deidade do Espírito Santo. Mas eu vou dar outra ainda. Segundo aos Coríntios, pastor Bruno. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver primeiro Isaías, né? Isaías, é isso, né?
Isaías, vamos ler, 40, abre aí, pastor, Isaías 40, né? Que diz o versículo 27, 40, 27, o senhor pode ler para mim? 40, 27, Isaías? Isaías 40, 27. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Leu 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinho no seu entendimento. Tá, não há esquadrinho no seu entendimento. Agora vá para 2 aos Coríntios, vamos lá, 2 aos Coríntios 3. Aqui eu estou provando a deidade do Espírito Santo. Capítulo de número 3, 17 e 18, que diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Está falando novamente, Senhor, Deus é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, esses textos, tanto de Atos 5, 3 e 4, Atos 28, 25 e 26, Isaías 6, 8 e 9, lá o profeta Isaías 40, e aqui, 2 aos Coríntios 3, 17 e 18, nós provamos a deidade do Espírito Santo. Faz alguma pergunta, alguma dúvida, Bruno? Não, para quem está entrando agora, né? Nós estamos nessa introdução, nessa primeira aula, provando a deidade do Espírito Santo, né? E já foi falado aqui, tem muita gente entrando agora, pastor, dizendo que o Espírito Santo é Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma importância. Eu acho isso muito relevante, porque não é em qualquer lugar que é falado isso. Não. O Espírito Santo tem a mesma relevância, o que muda são os papéis. Papéis. E o senhor disse que é difícil entender, que é pela revelação, porque é um Deus com 3 pessoas. Com 3 pessoas. Não é 3 deuses, um Deus. Um Deus. Com 3 pessoas. Tanto que, biblicamente, pessoal, presta atenção, nós estamos falando biblicamente. Às vezes, na prática, a Bíblia não é observada. Às vezes, na prática. Biblicamente falando, não é correto dizer ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Não é muito correto. Porque, de certa forma, você está dando a entender que existem 3 deuses. Na verdade, você pode orar assim: ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, na verdade, são 3 pessoas e um único Deus. Tá? Tanto que, se você pegar no hebraico, pastor Bruno, quem que lê o hebraico, eu não escrevo o hebraico. Nem o hebraico, nem o grego. Não tenho domínio na escrita. Mas, pela bondade de Deus, a gente sabe ler alguma coisa. A palavra Elohim, ou Elohim, no hebraico, é plural. Quando você estuda a palavra Elohim, lá em Gênesis, principalmente, quando ela aparece bastante, tem a Yahvé e tem a Elohim. Toda a pronúncia no hebraico que termina com esse sinal, rim, com essa fala, com essa fonética, se assim posso dizer, é plural. Tá? Elohim. Então, é plural. Se fala de plural, que tem 3 pessoas. Como que pode ser um nome, mas ao mesmo tempo ser 3? Porque eu estou falando Elohim, mas são 3. Você está entendendo o mistério, Bruno? Aí, Bruno, se prova pela revelação. Vamos dar outro exemplo. Quando Abraão estava sentado na porta da tenda, tanto que a palavra tenda no hebraico quer dizer onde Deus se revela. Abraão estava na porta da tenda e diz a Bíblia, Gênesis 18, que ele levantou os olhos e ele viu 3. Abraão abaixou os olhos, quando ele levantou de novo ele viu 1.
Mas como é que se explica isso? Isso meio polêmico, pastor. Então, quando ele levantou os olhos, tinha três. Ele abaixou o olho de novo, quando ele ergueu, tinha um. E ele direciona, parece que há uma palavra. E como que eu provo que era Deus que estava ali visitando Abraão? Alguém diz assim, não era Deus. Eu vi um batista, com todo respeito aos batistas, por favor, não me levem a mal. Eu amo os batistas, os ensinadores batistas, mas eu vi um pastor batista, um teólogo batista dizendo, eram anjos. Eram anjos. Prova na Bíblia, para mim, algum dia anjo recebendo adoração. Sendo que diz o texto em Gênesis 18, que Abraão se curva e adora, dá uma refeição. Era Deus. Era Deus. Era o próprio Deus que estava ali na casa de Abraão, de uma manifestação e revelação na casa de Abraão. Não me pergunte como, se ele foi personificado como pessoa, isso aí são coisas que a Bíblia não explica e eu também não tenho condições de explicar. Eu não tenho condições de explicar, porque tem coisas que não se explica, tem coisas que se acredita. Meu irmão, você tem que ler a Bíblia não para explicar, mas para acreditar. Porque tem coisas na Bíblia que você não vai achar explicação. Você vai achar a fé. Você tem que crer que aquilo está ali e é para acreditar. Ok? Glória a Deus, pastor. Pode seguir. Marco colocou aqui que o anjo ali, os varões, é escrito com letra maiúscula em algumas Bíblias. Parabéns aí pela informação. Deixa eu falar outra coisa do Espírito Santo. Como que eu provo que o Espírito Santo é Deus? Por causa dos atributos incomunicáveis. Para quem está nos assistindo, é muito importante você entender que existem dois tipos de atributo. Existem os atributos comunicáveis e existem os atributos incomunicáveis, que são chamados de atributos absolutos. E tem aqueles atributos relativos. Vou dar exemplo. Por exemplo, Deus é amor? Deus é amor. Só que Deus, ele comunicou o atributo dele, amor, com os homens. Então, os homens conseguem amar, porque Deus comunica esse atributo conosco, tanto que a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Espírito de amor nas Escrituras. Tá certo? Então, são atributos que Deus comunica. Por exemplo, Deus é verdade? É verdade. E Ele comunica conosco verdade. Deus é fiel? É fiel. E Ele comunica conosco fidelidade. Então, tem atributos de Deus. Deus é vivo? É vivo. E Ele comunica a vida conosco. Agora, tem alguns atributos que são três, que Deus não comunicou com os homens. A onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, eu vou começar provando, pastor Bruno, a onipotência do Espírito Santo. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui quem é que está criando todas as coisas? O Espírito Santo. Aí já aconteceu, pastor Bruno, em aulas, de alguém dizer, mas aqui o texto não fala isso. Querido, abra sua Bíblia em Jó, se você puder, abra sua Bíblia em Jó, eu vou mostrar para vocês, tá? Pastor Bruno vai ler para mim, Jó, deixa eu achar o versículo aqui, pastor Bruno, que aqui tudo é na hora, né? Jó, capítulo 33, versículo 4. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Existem até autores que defendem que as cores da girafa foi o Espírito Santo que realizou. Eu acredito. E essa eu não sabia não, já. Rapaz. As cores... Fala um pássaro colorido bonito aí, fala um pássaro colorido. Arara. Quem você acha que falou, bom, a arara vai ser assim? Quem que foi? Quem você acha? Fala pra mim. Quem que vocês acham que foi o pintor que pintou a natureza?
Porque a Adão foi dado um nome. E antes disso vem meu Deus, isso não parei para essa não. Forte. A onipotência. Mas vamos ao Salmo 104 e 30 ainda, Bruno, falando da onipotência do Espírito Santo. Salmo 104 e 30. Pode ler para mim, por gentileza? Anote aí, meus irmãos. Estou provando que Ele que criou todas as coisas. Foi isso que eu falei? Salmo 104 e 30. Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. É forte. Os lírios do campo. Anote aí, Salmo 104, 30. A flor, quem foi que idealizou a flor debrochando, fala? Abrindo. Quem foi que idealizou todas essas maravilhas da natureza? O Espírito Santo. A onipotência, mas eu vou falar mais. Estou provando a onipotência do Espírito Santo. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 37. Mas antes de ler o 37, pastor Bruno, eu gostaria que o senhor lesse para mim o capítulo 1, né? Versículo 35. Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que hei de nascer será chamado Filho de Deus. 37. Porque para Deus nada é impossível. Ele é chamado de Deus no 37. Mas quem foi que gerou no ventre de Maria Jesus? O Espírito Santo. Responda para mim, você que está me acompanhando, gerar. Espera aí, pastor. Agora eu preciso dar uma provocadinha no senhor. É fundo, né? É fundo, mas peraí. Isso aí, o senhor chegou onde era para chegar. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. E o Espírito Santo é Deus. Jó vai falar da grandeza de Deus como ninguém. Né? Deus é imensurável o seu tamanho. E quando o Espírito Santo gera no ventre de Maria, ele sendo Deus, o que acontece? Então, há uma dimensão. Eu já ouvi o senhor falar disso, eu acho muito profundo, eu acho que é merecedor a gente abrir esse parênteses aqui, pastor. Quando Salomão foi inaugurar o templo, preste atenção aí, meus irmãos. Quando Salomão foi inaugurar o templo, está no livro dos reis, né? O livro dos reis de Israel. Na verdade, tem os reis e tem crônicas, né? Vamos ler aqui. Salomão, ele vai falar, né? Na inauguração do templo, né? Quando ele diz assim, ó, capítulo de número, deixa eu ver aqui, meus irmãos, que é tudo na hora, né? Tudo na hora aqui, a gente tem que achar os textos, tudo crônica. Deixa eu achar aqui. Capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Capítulo de número 8, primeiro livro dos reis 8. Demorou um pouquinho, mas achamos, porque é tudo na hora. Primeiro livro dos reis 8, 27, pastor Bruno. Pode ler. Primeiro Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Eu vou fazer um desafio aqui aos internautas, aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, que você faça uma pesquisa do tamanho do templo de Salomão. Primeiro, não vou dar a metragem, vocês pesquisem. Vocês vão ver a grandeza do templo de Salomão. E a hora que Salomão foi orar, Salomão disse: Deus, essa casa que nós construímos aqui, ela não cabe ao Senhor. Se o universo
Se tudo não te contém, não existe. Na verdade, irmão, trocando em miúdos, Salomão está dizendo, Deus não tem lugar que caiba o Senhor. O Senhor é imensurável. Deus não é grande, irmão. Grande é o prédio que está lá em São Paulo, chamado Copan. Grande é o Terrace Itália, que é alto lá em São Paulo. Grande é aquela torre lá em Dubai. Isso é grande. Deus é imensurável. Salomão estava dizendo, Deus não tem nada que a gente faça que caiba ao Senhor. Agora, como que a gente prova que Jesus coube dentro de basicamente 8 centímetros? Olha o quanto que ele se reduziu. Aí entra, Pergunta, né? aí entra aquele texto de Filipenses. Ele aniquilou A si mesmo. a si mesmo. Não uso por vocês. Ele foi se diminuindo, ele foi se diminuindo, ele foi se diminuindo. Quando a pessoa olha para esse aspecto, ela até chora. É muito forte isso. A renúncia de Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus deixou a glória dele, quando lá em João ele diz, Pai, glorifica-me. Naquela glória, quando eu estava contigo, aquele diálogo que ele teve com o Pai, aquilo ali é muito forte. Porque ele sabe o quanto que ele desceu para alcançar você. E ainda tem pessoas que chegam ao cabimento de perguntar, será que Deus me ama? Meu Deus. Aqui está a maior prova de amor, a renúncia de Jesus. Ele foi diminuindo, 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 se tornou uma semente. E como que essa semente entrou dentro daquele útero? Diz a Bíblia no livro do profeta Isaías. Se vocês puderem abrir, profeta Isaías, aquele famoso texto que diz que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Você lembra onde está escrito? Isaías, deixa eu achar aqui. Isaías 55. Pode ler, pastor Bruno, 10 e 11 para mim. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornarão, mas regam a terra e fazem produzir e botar e dar semente ao semeador, e o pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Esse texto aqui, se for analisar, é messiânico. Sabe o que Deus está dizendo aqui, pessoal? Num determinado momento da história, o meu filho vai se diminuir, vai se tornar uma semente. O Espírito Santo não é sopro, não é vento. Deus soprou no ventre de uma mulher a semente. O que aconteceu? Como que Deus colocou aquela semente dentro de Maria? Como que ela foi plantada lá dentro? Deus soprou. E essa semente veio ao mundo e cumpriu o propósito. Fez o que lhe apraz. E não voltou vazia. Ela voltou com os sinais na mão, do lado e na cabeça. Isso é muito forte. Então, Deus que é imensurável, se diminui centímetros pelo Espírito Santo, entra no ventre de uma mulher só para salvar quem está assistindo agora. Só para salvar a humanidade. Olha o quanto Deus fez por você. Está marcado os textos aqui, meus irmãos. Então nós paramos em Lucas 1, provando a onipotência. Mas tem mais um texto, pastor Bruno, que eu acho que é importante citar, da onipotência do Espírito Santo. Já falamos, né, na criação, Gênesis 1, 2, Salmo 104, 30, Lucas 1, 35 e 37. Agora esse é para finalizar essa parte da onipotência. 1 Coríntios 12, versículo 11, pastor Bruno, leia para mim, por gentileza. 12 e 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É importante você grifar na sua Bíblia todas essas coisas. Todas.
A palavra toda, ou todas na Bíblia, fala de plenitude, fala de totalidade. Por 1 Coríntios 12, 11, eu provo que o Espírito Santo tem todo o poder. É Ele que distribui, é Ele que opera, é Ele que faz. Então Ele é onipotente. A palavra plenitude aqui, a palavra todos é plenitude, é que vem de pleroma, não, pastor? Isso, É totalidade. Agora vamos à onisciência do Espírito Santo. Já falamos da onipotência. Vamos falar da onisciência, que está, novamente, nós vamos ler aquele texto que fala da divindade do Espírito, mas vamos falar também de novo da onisciência. Isaías 40, novamente, estamos lendo 40, 13, 14. Agora é outro texto. 13 e 14, pastor. Pode ler. Isaías 40, 13 e 14. Isso. Quem guiou o Espírito do Senhor, e quem conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse as verdades do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que o texto está dizendo quem guiou o Espírito do Senhor, que conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho para que desse entendimento, que mostrasse as leis de justiça, tal. Então aqui tem uma série de perguntas. Agora em 1 Coríntios 12, versículo 10, 1 Coríntios 12, 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui está a onisciência do Espírito Santo. Ele tem poder de conhecer Deus, a pessoa do Pai, na sua plenitude. A pessoa do Pai na sua plenitude. Por que os crentes hoje recebem orientação, direção? Os crentes de hoje conseguem entender coisas futurísticas ou futuras. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lá no Pai, prescruta, investiga, analisa, traz isso mastigadinho para nós. Acredite, Bruno, eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão se escandalizar. Hoje tem coisas que nós temos capacidade de entender, de saber, que Salomão não entendeu. Só para você entender, vou citar um exemplo. Quando você lê os escritos de Salomão, tanto Provérbios, como Cantares, como Eclesiastes, Salomão ele tinha uma visão da morte muito reservada. Por exemplo, eu tenho como provar. Para Salomão, para ele, o Sheol, que no grego é Hades, era a sepultura. Para os hebreus, os judeus israelitas, ali era o fim. Ok, pessoal? Então você vai achar isso em Provérbios. Se você ler Eclesiastes, capítulo 9, se não me falha a memória, 9, Salomão escreve assim lá em Eclesiastes: uma coisa sucede tanto a um como ao outro, ao justo e ao ímpio. Ele coloca os dois no mesmo nível. Porque Salomão ele entendia que os dois iam para o mesmo lugar. Ou seja, vamos trocar miúdo. Salomão tinha uma visão da escatologia muito minúscula, muito pequena. Ele não entendia muita coisa. Hoje, com a revelação completa na nossa mão, porque Salomão, talvez, o que ele tinha na mão dele era o Torá, só, 5 livros. Tanto que no livro de Provérbios, para quem é um bom leitor, ele só faz referência à lei, estatutos, juízos. Por quê? Porque ele tinha o Torá. Hoje nós não temos só o Torá. Nós temos o Torá, nós temos os profetas, nós temos o Novo Testamento. Hoje a revelação está completa. Então hoje, o Espírito Santo vai em Deus, investiga, traz, esmiuça tudo para nós. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo, aqui em João 16, olha o que Jesus Cristo diz sobre essa revelação do Espírito. 16, versículo 13, pastor Felipe. Pode ler. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ninguém presta atenção. Forte. Isso aqui é escatológico.
anunciará o que há de vir. o que há de vir. O que há de vir que não aconteceu ainda. Pastor, Então, o Espírito Santo, pessoal, ele revela coisas escatológicas. Hoje, o entendimento teu, meu, nosso, do céu, da eternidade, é muito mais amplo do que o de Salomão. Porque hoje nós temos um Apocalipse. João foi lá, João viu, fotografou, retratou, trouxe para nós, lógico, dentro da sua visão. Hoje você tem um Apocalipse na sua Bíblia. Salomão não tinha. Paulo não tinha. Então, olha quantos motivos nós temos, pastor Bruno, para hoje não dormir sem agradecer. A gente tem um privilégio, né? E também, eu sei que não é para hoje, mas pela atuação do Espírito, né? Que naquele tempo não era. E quando a Bíblia diz aqui que ele vos ensinará, ele vos guiará, melhor dizendo, né? Ele vos guiará. Aqui está falando que ele, aqui em João, na verdade, um pouquinho para trás, 14:26, diz: ele vos ensinará. O Espírito Santo é o maior professor. Não tem professor acadêmico, teólogo, não tem ninguém pós-doutorado, se você quiser queira dar um nome, não tem ninguém que supera ele. Ele é o professor por excelência. Por isso que às vezes, pastor Bruno, você vai lá na roça, você vai lá no fundo do Nordeste, que o senhor já foi, e você vê homens simples, sem anel no dedo, sem canudo na parede, sem diploma na parede, falando de coisas que um doutor fica de boca aberta. Intimidade. Como é que pode? Intimidade profunda. Então, pessoal, o Espírito Santo é onipotente, já provamos. O Espírito Santo é onisciente, já provamos. E agora, para terminar, ele é onipresente. Estamos falando da deidade do Espírito. Salmo 139. Salmo 139. O pastor Bruno vai ler para mim do 7 ao 10. Salmo 139, anote aí, do 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali está também. E se tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Então, recapitulando, nós já falamos da definição da palavra Espírito, já falamos a Trindade, o Espírito Santo na Trindade, o papel dele, o nível dele na Trindade. E falamos também que o Espírito Santo é Deus, provando que ele é Deus, sua deidade. E eu estou falando agora dos atributos, que ele é onipotente, ele é onisciente e agora ele é onipresente. O salmista diz: para onde fugirei? Todos os lugares. E, pastor, só fazendo um parênteses, eu vi algo muito interessante esses dias sobre a onipresença, tanto do Espírito Santo como de Deus, sobre a onipresença, que muita gente fala que a onipresença é o poder de estar em todos os lugares, mas na verdade também é o poder de estar em todos os lugares, no presente, no passado e no futuro. Isso. Então quer dizer, aplicando agora, uma promessa que Deus tem lá na frente para mim no futuro, que Deus já está preparado, Deus fez. Deus, quando traz a revelação no presente, Deus traz a revelação pelo Espírito Santo no presente, algo do que Ele já prometeu lá na frente já está preparado. Posso dizer isso ou não, pastor? Pode dizer isso, é algo que já está. Porque tem o tempo também, os tempos. Eu estou comentando o livro de Provérbios, pastor. E ontem eu comentei o versículo 16:1. Lembra? Provérbios 16:1. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem propõe e é Deus que dispõe. Esse versículo mostra o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O homem faz planos, mas a palavra da boca, isso é muito profundo.
É a maior de segunda-feira. O livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. Às vezes nós podemos projetar, que é importante projetar. A Bíblia não está condenando projetos nem planos. A Bíblia não está condenando. Mas é muito importante. Inclusive, se você tem um seminário que você fala sobre isso, que é os propósitos. Né? Provérbios 19, 21. Os propósitos. Tem um seminário que você dá que é sobre isso. Então, isso é muito importante. Você fazer planos que tenham conciliação com os propósitos de Deus. Lê de novo, pastor Bruno, só para colaborar. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. É a sua versão das preparações. Tem umas versões mais modernas que diz, do homem são os planos. Mas é o Senhor que dá a palavra. O cristão de Gálatas 2:20. O cristão de Gálatas 2:20. Já nascido de novo, morrido com Cristo. Esse cristão de Gálatas 2:20, ele tem livre-arbítrio, pastor? Tem livre-arbítrio. Tem também. Tem livre-arbítrio. E quando alguns dizem que por ele já morrer em Cristo guiado, ele já não tem, na verdade é um livre-arbítrio alegórico, já não tem esse livre-arbítrio que tem hoje. Então o senhor acha que tem? Tem um livre-arbítrio. Deus nunca vai tirar o livre-arbítrio do homem. E eu vou dizer mais. O que é presciência? Presciência é a capacidade de prever as coisas antes que ela aconteça. Então, por exemplo, Deus, pastor Bruno, ele já preveu, ele sabe o teu futuro. Deus ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus ele é. É o que era, o que é e o que há de vir. Deus ele é. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. E Deus ele é o único ser que sabe o futuro antes que o futuro aconteça. E detalhe, é o único também que tem capacidade de marcar a hora, de dizer, olha, eu quero lembrar disso daqui tal dia. Vou me lembrar. Ele é o único que pode fazer isso. Alguém diz, mas isso não está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Lembrou-se Deus de Abraão, Isaac e Jacó e desceu para livrar os filhos de Israel. Quer dizer, Deus marcou a data daquilo que ele tinha falado para Abraão em Gênesis 15 e ele desce para cumprir o que ele falou para Abraão. Forte. Tá? Então é presciência. Agora, Deus tem propósitos para a vida do pastor Bruno como tem para a minha. Agora, se os meus planos não estiverem conectados aos propósitos de Deus, eu posso atrapalhar, eu posso interromper, eu posso não cumprir esses propósitos. Você sabia, pastor Bruno? Isso é importante falar aqui. Tem muita gente depressiva nos assistindo. Meu Deus. Sabe por que você está depressivo? Não estou pregando contra a depressão, mas sabe por que você está depressivo? Talvez porque você está desconectado com o seu propósito. Você está meio perdido no planeta. Você precisa descobrir o seu propósito de vida. Por que você nasceu? Por que você acorda toda manhã? Por que você trabalha? Por que você produz? Você tem que descobrir o propósito. Quando você descobrir o propósito de Deus, você vai descobrir a missão. Quando você descobrir a missão, você vai descobrir a visão. Quando você descobrir a visão, você vai descobrir os valores. Você vai ser feliz. Ok? Então, o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de tudo, só que ele te permite. E o Deus Pai, o Pai permite, melhor dizendo, o Pai permite que você aceite ou rejeite os propósitos dele para a tua vida. Que é o livre-arbítrio. Que é o livre-arbítrio. Então, baseado nesse provérbio 16, o senhor vai dar segunda-feira aí? Segunda-feira. Segunda-feira na Naiote. Baseado nesse provérbios, eu posso então atrasar o processo. Pode atrasar. Por conta de sair fora da rota. Pode atrasar. Tem vários textos na Bíblia que provam isso. Sim. Por exemplo, vamos provar um aqui? Em Gênesis 15, Deus falou para Abraão que a descendência dele ficaria 400 anos. 400 anos. Só que lá em Êxodo diz que ficou 430. E esses 30 que sobrou? Vai pesquisar para saber por que atrasou. Teve um probleminha. Teve um probleminha. E pode ter certeza que esse problema não é em Deus, porque nunca é em Deus. Deus é perfeito. O problema está em nós. Então tem muitos jovens assistindo aqui, que se ele não vigiar, ele vai atrasar o propósito. E Deus não vai te dar nada para te envergonhar, né, pessoal? Nada para te envergonhar. Então, quer dizer, se você não estiver preparado para o propósito, ele segura. Ou você segura. Atrasa. Atrasa. Atrasa, às vezes, muitas vezes não realiza. Então, uns 30 anos foi de atraso. Quantas pessoas
Ó, vou dar um exemplo. Bruno, tá forte a presença aqui. Forte. Sansão. Quando você vai no livro de Juízes, está escrito lá bem claramente. Deus, através daquele anjo, que era uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, disse para Manoá, para a mulher de Manoá, e ele será nazireu. Então, o propósito de vida dele, ser um nazireu. E ele matará os filisteus. Sansão nasceu para matar filisteu. Por que ele teve todos aqueles problemas? Você já entendeu? Fez o que não era para fazer. Ele foi se envolver, ele complicou, ele atrapalhou, ele estragou o propósito dele. Os problemas que Sansão teve na sua biografia foi porque ele deixou de cumprir o propósito. Por exemplo, ele toca no leão morto, ele entra no meio de uma vinha, ninguém fala isso. Ele entra no meio de uma vinha, ele vai se relacionar com uma mulher que era dos filisteus. Agora, graças a Deus que ele se arrependeu antes. E Deus cumpriu o propósito dele na morte dele, porque ele matou mais filisteus na morte do que em vida. Para provar para mim e para você que Sansão nasceu para matar filisteus. É forte. Eu não vou nem falar de um outro aqui, pastor, para não tomar tempo e gerar polêmica, né? E vamos seguir, né? Vamos para Hebreus capítulo bastante. 9. O Espírito Santo ele é onipotente, onisciente e onipresente. Agora, para ir fechando, Hebreus capítulo 9, 14, Bruno, leia para mim, Hebreus 9, 14, que nós vamos finalizar. Hebreus 9, 14. Isto. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificava a vossa consciência das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Então veja bem, eu provei a deidade do Espírito Santo pela onipotência, pela onisciência, pela onipresença, e agora estou provando pela sua eternidade. Porque o texto chama o Espírito Santo de Espírito Eterno. Sim. Então ele é eterno. Podemos finalizar lendo o último texto. Então, já provei que o Espírito Santo é eterno. Agora eu vou provar que ele tem a mesma natureza de Jesus. Capítulo 14, 16. Se algum dos irmãos que estão assistindo acredita que Jesus é Deus, que ele é onisciente, onipresente, e onipotente, e onisciente, e onipresente, e eterno, se você acredita que Jesus é isso, você tem que acreditar no que Jesus falou. Olha o que ele diz em João 14, 16. Leia, pastor Bruno. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavra outro, na língua grega, é allos. A palavra outro, no Novo Testamento, tem dois radicais gregos, allos e heteros. Heteros é alguma coisa distinta, é alguma coisa separada. Agora, allos é uma coisa separada, mas da mesma espécie. Isso aí muda tudo. Pela língua grega eu consigo provar, porque a palavra outro aqui é allos, quer dizer, é separado, mas é da mesma natureza. Da mesma espécie ou do mesmo gênero. Exatamente. Então Jesus está dizendo, assim como eu sou onisciente, onipresente, onipotente e eterno, eu sou Deus, o que está vindo aí O Espírito é separado, é outra pessoa, mas tem a mesma natureza. É forte. Ajudou, pastor? Demais, pastor. Demais, demais. Tem perguntas aí, uma dúvida? Não, porque eu fui encaixando aqui no meio, né, as perguntas. Nós ficamos aí numa média, o pessoal já está tarde, né, pastor? A gente vai se deixar, né? Eu quero dizer, pastor, que tem muitos comentários, né, pessoas de Quintana que entrou, Alvilândia pedindo oração, falando, pastor do meu pastor. O irmão Denis estava conosco, falou da conferência quando a gente fez lá no ano passado, né? E eu quero aproveitar aqui, pastor, deixar o senhor, eu sei que muita gente conhece, mas, por exemplo, hoje na live dos Meninos com Propósito, tinha um pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então, deixar o senhor falar um pouco a respeito da NAIOT e também, né, convidar o pessoal para estar participando. A
A gente tem falado, tem anunciado. Na verdade, essas 4 quinta-feiras foi uma parceria. Eu quero dizer de mim, fui aluno da NAIOT, quando posso, participei, me formei. A inspiração pelo Espírito Santo vem através da vida do Senhor. O Senhor é meu pastor e essa inspiração é através do Senhor. E isso aqui foi só um pouco da introdução, irmãos, do que a gente aprende. A gente estudou o Espírito Santo durante uns 3, 4 anos. Foi daí que Deus foi me dando a conferência do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e também a conferência de avivamento, dos propósitos que o Senhor falou, né? E então o senhor convide o pessoal, pastor, está podendo fazer alguma aula online, né? Meus irmãos, a NAIOT, a palavra NAIOT quer dizer refúgio, né? Escola de profetas, é aquela situação quando Davi foge de Saul e vai ter com Samuel lá em NAIOT, onde era o rancho dos profetas. A NAIOT, ela não é uma escola de teologia. Vocês que estão me ouvindo, você não vai estudar teologia comigo, porque a teologia ela tem uma grade, né? Tem as matérias. Grade sistemática. Não. A NAIOT, ela é indutiva, ela é expositiva. Então, por exemplo, nas segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos estudando Provérbios. Já vai fazer, pastor Bruno, 1 ano e meio. Nós estamos em Provérbios, versículo por versículo. Segunda-feira agora vai ser do versículo 1 ao versículo 5 do jeito que eu te expliquei aí. Detalhe, os alunos recebem no seu e-mail todos os comentários do versículo. Primeiro eu dou a aula, eu explico o texto, depois eu mando para o aluno. Segundas-feiras é Provérbios. Terça-feira das 22 da noite, 22 até as 23, é Apocalipse. Quarta-feira, das 22 às 23, Apocalipse. Sexta-feira, das 22 às 23, Apocalipse. Tudo sobre o Apocalipse, sobre escatologia. Sábado de manhã, das 10 horas da manhã, agora é de manhã, tá? Não é 22, 10 horas da manhã ao meio-dia é Abraão. Então, o aluno que se matricular conosco, ele vai estudar Provérbios na segunda, terça, quarta e sexta, escatologia, e sábado pela manhã ele vai estudar Abraão. Ou seja, tudo dentro da Bíblia. A nossa base, o nosso material, o recurso em aula é a Bíblia. Você vai ter que lidar com a Bíblia, trabalhar com a Bíblia, aprender. Então é muito rico o estudo, é muito rico. E o aluno que se matricular, ele paga um valor por todo esse conteúdo. Além de assistir às aulas online, você recebe na sua casa, no seu computador, no seu celular, o link, você clica, você entra na plataforma, não é a Zoom, tá? É uma plataforma específica da NAIOT e você estuda comigo todos esses dias que eu estou falando aí. Venha fazer parte da NAIOT, eu tenho certeza que você vai gostar. A NAIOT, ela dá 2 aulas experimentais. Então, de repente, alguém que tem interesse em falar, eu quero conhecer, ver como que é. Você mande aí para o pastor Bruno, pedido, ele vai te endereçar para nós e você vai receber um link e assistir 2 aulas. Se você achar que é interessante, você continua conosco e será bem-vindo nessa parceria. O propósito da NAIOT é colaborar com o desenvolvimento ministerial das pessoas na Bíblia. Por exemplo, eu tenho adolescentes, eu tenho jovens, eu tenho adultos, eu tenho até idosos que estudam comigo. Então não tem faixa etária. Por exemplo, hoje uma moça, pastor Bruno, só fechando, em São José do Rio Preto, ela é jovem ainda, bem novinha, mas ela já recebeu um chamado da parte de Deus e ela entendeu o propósito de vida dela e ela quer fazer a NAIOT para ficar boa na Bíblia, poder entender a Bíblia para poder no futuro cumprir o propósito de vida dela. Detalhe, você paga uma mensalidade e você e sua família estudam em casa. Então você paga um valor para sua esposa e seus filhos estudarem todo mundo junto. Pastor, obrigado. Eu vou deixar depois o contato aqui nos comentários. Vou deixar o contato aqui nos comentários. É muito produtivo mesmo, né? Como eu disse, eu me formei, né, pela NAIOT
é algo muito profundo e nós temos ainda a alegria de ter o senhor toda terça, né? Ensinando como pastor, como mentor. E quero agradecer ao senhor. Sabia que ia ser muito produtivo essa introdução ao Espírito Santo, né? Essa conferência tem um propósito de 4 quinta-feiras e relacionado, só para concluir o que o senhor falou, relacionado a propósitos, né? Eu devo muito o propósito da minha caminhada para o senhor, de definir, de entender isso, de entender a minha jornada ministerial, né? Alguns já sabem, outros não. Tenho 2 formações de faculdade e por conta de um propósito, por conta de um texto de provérbios, de um seminário, e o senhor fez eu entender, para quem está ouvindo, nós aqui vai ouvir, o senhor fez eu entender a importância de seminário, de conferência, e a partir desse momento que a gente começou a fazer, né, mudou, né? Porque a gente só muito pregava, muitos congressos, e seminário, conferência é muito produtivo. Eu quero agradecer ao senhor, eu sei que o senhor é muito corrido, talvez a gente não consiga fazer o senhor às 4 quinta-feiras ou uma, então, mas essa introdução que o senhor deu foi muito produtiva. Amém. Obrigado, né? Que Deus continue abençoando muito o senhor, sua família. Agradecer a irmã Néia, né? Por ceder o senhor até agora, rapaz, tarde, né? Manéia, Deus abençoe, Miriam, Vitória, Gabriel, né? Deus abençoe, pastor. E obrigado. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. A gente está aqui para servir. Como o pastor Bruno precisar novamente, estaremos aqui de volta. E Bruno, parabéns aí pela inspiração de Deus. Vai firme, porque é importante esse tipo de trabalho. É importante. Deus abençoe a todos. Amém. Meus queridos, Deus abençoe e até a próxima quinta-feira às 10h30. Compartilhe esse vídeo. Segunda-feira às 18 horas eu coloco esse vídeo no canal. Tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor.